A questão dos impostos, né? Isso é uma coisa absurda também. E por que tanto imposto que o Brasil paga tanto, o brasileiro paga tanto imposto? A gente tem um problema, a gente paga tanto imposto e paga mal. Né? Pois é, não volta para a sociedade. O não voltar está sempre ligado de como a atuação do Estado, o Estado atua na economia e um planejamento. Isso, para mim, é claro. A gente meio que está enxugando gelo. A gente paga imposto para pagar as contas e tal, mas não tem um plano onde que eu vou investir para melhorar a economia, para a economia crescer. Não tem esse plano. Então, eu estou arrecadando para apagar incêndio, pagar as contas. Não é para retroinvestimento, é só para ficar pagando conta, que vai continuar vindo. Mesma coisa a gente aqui, está correndo para trabalhar, porque eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar tal. E eu não tenho um plano de, não, cara, eu tenho que ganhar esse dinheiro aqui, porque eu tenho um investimento aqui no meu estúdio, vou melhorar o estúdio, eu vou fazer um curso para me qualificar mais. Então o país como nação está meio nesse apagar fogo. E a forma de tributar o brasileiro também é injusta, né? Não tem uma justiça tributária. Eu até comentei, eu fui convidado lá pelos estúdios Flow para entrevistar o secretário especial extraordinário da reforma tributária, legal. Bernardo Api, né? E até a gente está falando sobre isso. O Brasil, na realidade, tributa muito consumo e produção, que é ruim, e tributa menos renda e patrimônio. Né? Então, quando você tributa muito renda, muito consumo, é injusto. Porque o cidadão o cara que ganha R$500 por mês, ele está pagando o mesmo tributo num quilo de arroz do que você. Isso é injusto. Né? Assim, isso frente à renda dele é muito maior. Então, só que a gente aprendeu porque é mais fácil tributar o consumo. Se eu crio as pessoas estão comendo, estão comprando, eu vou arrecadar. É mais fácil tributar o consumo e a gente veio ao longo do tempo fazendo isso, como essa forma, você falou, imediatista, de ter que tributar. Então, eu tributo muito o consumo e eu atinjo muito mais as classes menos privilegiadas da sociedade. Quando eu tributo produção, eu estou atingindo a empresa, é quem produz na economia. Então, a nossa carga tributária está toda em cima de consumo e produção. E muito pouco em cima de renda e patrimônio, que é, teoricamente, um capital menos produtivo. Né? Parado lá. Patrimônio está parado. Posto Soberano, inclusive a Assembleia Legislativa agora de São Paulo convidou eu para ir no dia 31 para estar na mesa de debate lá sobre essa tributação, sobre herança. Né? Então, e quando você tributa, a gente não tributa a renda, né? Da forma que deveria tributar. Um trabalhador normal de classe média paga 27,5%. Né? Se eu tiver uma empresa e eu tirar tudo em dividendos, eu pago 0. Né? Pois é, abate, né? Eu vou lá fazendo as jogadas Então, esse é um papel do Estado. Né? Eu diria assim, as pessoas sempre vão tentar achar um jeito de pagar menos imposto. É um papel do Estado saber tributar direito e tributar melhor. Né? Então, essa envio da isenção até 5 mil é um pequeno passo nessa direção. Porque quando a Receita Federal olha, tem muita gente que ganha ali 1.200.000 e não paga nada de imposto. E eles vão tentar tributar até o teto de 10. Mesmo assim, se você olhar, é injusto, né? Porque um trabalhador de classe média paga 27,5. O que o governo está dizendo, você vai pagar no máximo 10. Mas você não pode pagar 0. Sim. Se você tiver entre esse 0 e 10, eu vou te tributar para você pagar 10. Né? Sim. Então é uma forma de você começar a corrigir. Só que é meio que uma coxa de retalhos. A gente tem que ter uma ampla... demora, né? E demora. A gente tem que ter uma ampla reforma para tributar melhor a economia. Porque quando você tributa consumo e produção, é um freio que você está dando na economia. Você tributa consumo, Claro, para de gastar. Você prejudica mais os mais pobres, que não vão poder gastar, porque não tem capacidade de consumo. Você está sendo injusto, porque ele está pagando mais. Né? E quando você tributa a produção, você também está prejudicando a empresa a produzir. Claro, produzir tem que mais. aumentar o valor. Por isso que essa política de tributar dividendos é diminuir um pouco a carga tributária na produção da empresa e tributar o dividendo quando ela sai da empresa. Porque quando o dividendo sai da empresa, é porque ele não vai ser reinvestido na empresa. Porque a empresa, se olhar o balanço, né, ela teve um excesso de caixa, teve lucro, fica ali em reserva de lucro. Se ela tiver projetos, ela reinveste para crescer a empresa. Se não tiver, ela distribui dividendo. Como o dividendo sai, existe um incentivo muito grande para sair dividendo de dentro da empresa, para sair caixa de dentro da empresa via dividendos, porque não é tributado. Né? Então, se você diminuir a tributação sobre a produção da empresa e tributar a saída do dinheiro via dividendos, você está incentivando que o dinheiro fique dentro da empresa. Sim. E o dinheiro ficando dentro da empresa, ela está sendo reinvestida em novos projetos para crescimento, para produção. Isso é muito mais, do ponto de vista do modelo econômico, da economia como um todo, é muito melhor.
né? Você tentar tirar essa carga de consumo e produção e passar para renda e patrimônio. Então, é tão óbvio e que isso é um bom caminho. Quem se opõe a isso? As elites econômicas. Porque não é possível. Então, quando a gente explica desse jeito... Quando eu estou falando isso, eu estou taxando rico. Super rico. Tudo bem, mas... Assim, é o cara que ganha dividendo. Menos o que tem menos renda para taxar um pouco mais, né? Você está tirando um pouco daqui dessa... o imposto para o governo vai ser o mesmo. Só que você está fazendo a moeda girar mais. É. E, então, entendi. Então, a classe mais rica mesmo fala, não quero ter que pagar. Por que eu vou pagar mais? Porque ele está, desculpa o termo, cagando para a pessoa que ganha um salário mínimo que tem que pagar igual. Sim. Porque não enxerga a longo prazo. Ou não afeta. Não tem uma visão. O problema do Brasil que a gente chama, ele não tem uma burguesia nacional. Então, quando eu falei para você da Gurgel, você vai se lembrar da Gradiente. Gradiente, a brasileira pode crer. É Gradiente, continua que eu vou lembrar. Você vai lembrar de outra grande empresa que agora não é mais, foi comprada por uma empresa estrangeira, que era a Aços Vilares. Sim, nossa. A Vilares. Uma empresa de tecnologia militar, a gente está falando de investimento militar, a Engesa. Os melhores tanques tanques de guerra. Os melhores tanques de ataque militar, era brasileiro. Eu lembro disso. Era o Urutu, o Cascavel. Não sei se você lembra. Eu não lembro detalhes. Às vezes tá falando assim, se sua audiência não for tão antiga, não vai nem... Não tô falando grego, né? Mas você deve lembrar da Engesa, com o Urutu, o Cascavel. Eu lembro que o Brasil era produtor de tanques de guerra. Se não me engano, era o Urutu ou o Cascavel, que foi o primeiro tanque de guerra que tinha um periscópio, né? Que ele acompanhava o movimento do tanque. Não ficava parado. E se não me engano, o segundo que existia, se não me engano, era americano e ele não girava. Olha que louco. O tanque girar, o cara tinha que girar o periscópio, não era automático. E a Engesa tinha essa tecnologia. Então, aquilo que eu te falei, o Brasil já foi uma potência industrial com tecnologia. Quem acabou com essa evolução da nossa indústria no Brasil foi o próprio Estado brasileiro, ao adotar um modelo. Quem era na época? Você lembra? Isso foi na década de 80, né? Foi logo que caiu o governo militar, Tancredo, acabou em 85. Tancredo ou era Figueiredo? Aí veio o Sarney. Foi o Sarney? Sarney. Que aí quando caiu o governo militar, na realidade no final do governo militar já existia essa pressão neoliberal, né? De diminuir o tamanho do Estado, de privatizar tudo, de abrir o mercado, abrir o comércio, né? Livre comércio. E a gente acabou com as nossas indústrias. Então hoje o Brasil não tem uma burguesia. O que é a burguesia nacional? É o burguês, né? Os ricos que pensam no país. Nós não temos uma elite que pensa no país, num projeto de nação. Nós temos uma elite econômica que pensa em ter mais lucro. Certo. Em proteger o seu. Não está pensando nem no seu setor, na sua indústria. A gente não tem uma burguesia nacional que pense o país no longo prazo e pense como uma nação. Um grupo que cuida disso. Grupo que tenha uma visão de país, né? A gente não tem. Então, por que essas medidas que, quando a gente conversa, que parecem tão óbvias, não acontecem? Porque poder econômico se traduz em poder político. E a elite econômica não quer essas mudanças. Quem quer ser tributado os seus dividendos? Entendi. Vamos pegar aqui, a gente está na Faria Lima. Quem no mercado financeiro quer que o governo tribute dividendo? Não quer. Ele quer manter como está. E vai exercer a sua pressão política para manter como está. Entendeu? Quem quer ser tributado no seu patrimônio, na sua herança? Ninguém quer, nenhum rico quer isso. Ninguém quer ser cobrado mais por nada. Isso é fato. Sim. Mas parte-se do princípio de que o entendimento por sociedade, os mais ricos entenderiam que faria bem para a sociedade como um todo. Isso. E o mais pobre fala assim, não, eu só não quero pagar mais, porque senão é quase como, o pobre vai pagar mais ainda agora. Por isso que eu bato de novo, né, nesse projeto de longo prazo, de país, sabe? E essa diferença dos orientais, né? Os orientais, eles têm essa visão, primeiro, de longo prazo e tem a visão de sociedade. Ele fala, putz, não quero pagar, não quero, mas é pro bem do país, é um sacrifício que eu tô fazendo, que a minha empresa está fazendo e tal, para melhorar a situação do país como um todo, então eu topo esse sacrifício.